ponto, a gente vê aqui na nossa lição, número 15, a irmã Esté que está conosco nesse dia, na internet tem também em PDF essa revista, você pode estar acessando, tá? Mas também ao final do culto aqui a gente pode verificar se tem alguma revista ali disponível para você estar depois estudando em casa, tá? Então essa revista é muito boa, ela sintetiza o estudo, mas naturalmente o pressuposto básico para a nossa vida como cristão é ler o livro de Atos, ler a Bíblia em primeiro lugar e deixar o Espírito de Deus nos dirigir. Então o texto-chave dessa lição de número 15, bom dia para você que chegou agora e está nos acompanhando, pode abrir sua revistinha, se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 a verso 16. Apóstolo Pedro, em sua epístola, no capítulo 4, na primeira epístola, no capítulo 4, nos versos 15 e 16, diz assim: que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nos dias de hoje, que a maioria das pessoas querem exatamente não sofrer. E muitas das vezes, inclusive nós que somos cristãos, a palavra nos ensina, se for para sofrer, para glorificar o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Agora, envergonhar o seu nome, jamais. A gente observa nessa reta final isso acontecendo aqui na prática, na vida do apóstolo Paulo, né? À medida que ele vai lá no final, hoje a gente ainda não vai chegar lá, mas ele vai ser levado a Roma para uma série de julgamentos, e por uma série de julgamentos que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Semelhantes àqueles da obra de Jesus. Paulo, como judeu, ele tinha em seu coração o desejo intenso de alcançar seus irmãos, seus conterrâneos, seus compatriotas. Porém, o Senhor Jesus tinha dito para ele o quê? Que era para ele ir para Jerusalém? Não, né? Tinha dito que era para ele ir aos gentios, ele já tinha ido aos gentios, mas o seu desejo, assim como nós brasileiros, quem aqui não quer ver o povo brasileiro salvo? Todos nós, não é assim? Então, a despeito de ter sido orientado, né, para não ir a Jerusalém, ele, do ponto de vista aqui humano, né, a gente olhando, pode ter falhado nesse sentido. Não é uma falha que vai causar morte, não é nada disso, né, que vai causar prejuízo ao evangelho, não. Mas ali ele preocupado e com uma motivação que é do coração, que é de salvar vidas. Mas o Senhor, embora não queira e não quisesse perder o seu povo, ele tinha o plano preparado, ele tem propósito em todas as coisas. Então a gente aprende com Paulo também aqui, que se o Senhor nos direciona a fazermos as coisas da determinada maneira, no tempo determinado, é para a gente fazer. Porque senão a gente acaba entrando em fria. Paulo poderia ter sido preso ali e jamais ter saído de Jerusalém. O que iria, e queriam de fato era matá-lo, né? Assassiná-lo, né? Então, Deus provisionou e providenciou seu resgate, né? Mas notemos que mesmo o Senhor tendo controle de todas as coisas, a gente não pode ficar vacilando, né? Porque isso pode causar prejuízo para as nossas próprias vidas. Então, Paulo teve essa questão ali, né, conforme a gente está aqui estudando, mas também a própria prisão foi uma oportunidade, assim como em outros momentos, dele fazer a defesa da sua fé, a defesa do seu ministério, acima de tudo a defesa das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então, ele teve esse ímpeto, e quem de nós nunca teve algum ímpeto, né? O próprio Pedro. A gente lembra, né, que na hora que foram prender Jesus, não foi assim? Seus discípulos ali reagiram inicialmente, não queriam deixá-lo ser preso, né?
E Pedro fez o quê? Sacou uma espada e decepou a orelha de um dos soldados. Jesus jamais ensinou isso. Pedro sabia disso. Mas será que nós faríamos diferente ali naquela situação? Eu fico me perguntando o tempo todo, porque a gente corre o risco de querer julgar os nossos irmãos, né? Então, gente, nessa caminhada, Paulo ainda está alcançando, preocupado em alcançar os seus compatriotas, mas também tudo isso acontece em cumprimento das profecias. A gente vai ver isso mais adiante. E ele, o povo judeu, eles, os seus irmãos, os seus conterrâneos, definitivamente rejeitam a palavra de salvação em Cristo Jesus. O texto que a gente vê, e a gente começou na semana passada, mostra Paulo no templo, né, com um irmão gentil, num dia onde é o dia que eles lá fazem, né, os sacrifícios em louvor e adoração ao Senhor. A despeito de não ter acontecido, de fato, ele não entrou no lugar proibido com o irmão gentil, porque Paulo respeitava a tradição judia. Mas ele foi acusado pelos seus detratores, aqueles que queriam a sua morte, de ter entrado no templo, no lugar proibido, com um gentil. Então, isso resultou naquilo que a gente chama de o episódio das portas do templo são fechadas. Fecham as portas do templo para o servo de Deus que estava ali para pregar a palavra de Deus. Ou seja, estavam fechando as portas do templo para o próprio Senhor Jesus. Isso acontece ali por volta de 58 depois de Cristo, né? E cerca de 12 anos antes da destruição do templo pelo exército romano. Então, notemos que isso tudo já estava descrito lá atrás. O próprio Senhor Jesus já tinha adiantado, né, assim, que o templo seria destruído. E agora, assim como até os dias de hoje, tudo é cumprido, linha por linha, vírgula por vírgula, ponto por ponto das profecias são cumpridas pelo nosso Deus. Então, a gente vê Paulo agindo dessa forma e vê também a consequência do próprio povo judeu o rejeitando. E o rejeitou tão veementemente que 40 homens aproximadamente, ali se fala em 40 mesmo, né? Mas talvez até mais gente que apoiasse, mas os 40 estavam de fato engajados em assassiná-lo, a pretexto de defender a palavra de Deus. Olha que coisa, defender uma tradição. Ué, mas a palavra de Deus não ensinava na lei mosaica que não matarás? Aí você pode estar falando, não, mas que coisa absurda, isso só aconteceu naquele tempo, né? Mas hoje a gente não está vendo pessoas desejando morte de seres humanos? A sua semelhança? Julgamento cabe a nenhum de nós. Mas isso aconteceu lá e continua acontecendo. Então a gente vai vendo, amados, que Paulo avançava, o evangelho era proclamado, a transformação e a expansão do reino de Deus ia acontecendo entre os povos que não eram judeus, conforme também estava ali profetizado na palavra. Ok? Então a gente vai vendo isso nessa manhã e chegando nessa caminhada. Mas, amados, por que a gente estuda o livro de Atos, né? Por que é importante a gente estar olhando isso hoje, no dia 4 de outubro de 2020, tanto tempo depois? Tem tudo a ver. Vocês querem ver? No nosso grupo, eu até postei algumas perguntas para nossa reflexão. Quem não conseguir anotar agora, mas preste atenção, ouça e tente responder isso para você mesmo. Se der tempo, anota, senão depois você pega comigo as perguntas. Mas a primeira das perguntas seria: como você sabe que Deus o está guiando? Paulo sabia que Deus estava guiando. O próprio Senhor Jesus ali aparece para ele, não foi? A gente não viu na semana
retrasada, dizendo que ele não deveria temer, que o Senhor estaria com ele e que ele falasse da palavra, mesmo diante de ameaça? E você e eu? Como é que nós sabemos que Deus nos guia? Pois você responde isso para você e para o seu Deus. A segunda, o que significa ser espiritualmente verdadeiro? Todo esse livro de Atos aqui, 21, 22, 23, que a gente está tangenciando, porque não dá tempo de ler tudo aqui agora, vai mostrar isso para mim e para você. O que é ser espiritualmente verdadeiro? Uma boa dica já começa a ser respondida na primeira pergunta. Se nós somos guiados pelo Senhor, somos guiados pelo seu Santo Espírito. Se o Espírito nos ensina, nos orienta, nós temos paz, dúvida. O que nós temos? Pense nisso aí. A terceira, você já foi ridicularizado ou ridicularizada, criticado ou criticada, odiado ou odiada por ser cristão? Você já sofreu pelo nome de Cristo? Paulo sofreu. E nós? Pense em coisas práticas, tá? Aqui agora é você com o nosso Deus. Você não está respondendo aqui a quem está trazendo a ministração da palavra nesse dia. Mas você está respondendo ao seu Deus e a você mesmo, a você mesmo. E finalmente, você já falou livremente sobre Jesus como seu Salvador? Ou já falou a alguém que gloriosa bênção é ter Jesus como seu Senhor e amigo? Qual foi o resultado? Você se arrependeu por ter falado? E Paulo, como ele lidou com a oposição? Nós vimos na última oportunidade que Paulo fez a defesa falando exatamente da sua vida antes de conhecer Jesus como perseguidor, e agora, tendo encontrado o próprio Senhor Jesus ali no caminho para Damasco, né, e tendo a sua vida transformada completamente, ele passou de perseguidor a perseguido. Então ele fala quem ele era, como foi o testemunho, o que ele está fazendo, porque o Senhor mandou ele fazer. Isso é, em outras palavras, um testemunho. Ele fez isso pelo menos 3 vezes no livro de Atos, tá? E em outras cartas também. Bom, vamos avançando. Então, essa lição vem falar exatamente da prisão e da defesa de Paulo. Ok? Então, nós vimos aqui os objetivos. A gente sabe ter a convicção, né, de que a pregação do Evangelho pode trazer e sempre traz retaliação, que à medida que a igreja crescia e crentes novos eram acrescentados, a perseguição também crescia, porque o inimigo, Satanás, ele vai perseguir, o trabalho dele é esse, né? E ele faz isso noite e dia contra os servos de Deus. A gente precisa sentir que todo mundo tem e faz parte da obra da evangelização. O Senhor Jesus enviou a todos, não enviou só a Paulo. E perceba como com Paulo, assim como os outros momentos, sempre o Senhor Jesus perdoava os pecados, era assim para aqueles que estavam arrependidos verdadeiramente e que confessavam o nome do Senhor como Senhor e Salvador, ele os perdoava e na sequência ele dizia o quê? Não peque mais, né? E vá e leve essas boas novas de salvação para os outros. Então, não tem como eu ser servo, ser filho de Deus, ser herdeiro e co-herdeiro em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e não cumprir essa parte do chamado. Não, já estou na bênção, já estou na paz, já estou na prosperidade, então estou aqui sentado e pronto. Não se trata disso, ok? Então, além de sentir, perceber e confiar no Senhor como o guia, o único guia de fato, você e eu precisamos perseverar nessa missão. Vai vir luta? Vai. Vai vir perseguição? Se vocês acham que hoje a gente já encara perseguição no Brasil, é só a gente olhar para o mundo. A gente esteve estudando aqui recentemente, né, no dia aí das portas abertas, que vem trazendo a ênfase da igreja perseguida no planeta, que são 50 países
listados, isso é documentado, tá? E o mundo todo reconhece, onde há perseguição religiosa contra os cristãos. Foi até motivo aí de discurso de autoridades, agora recentemente, que essa é uma preocupação, a cristofobia, né? Então, a perseguição de quem é cristão, a quem é cristão. Então, são 50 países no mundo. Desses 50, 32 são aqueles que estão mais graves. E sequer ter uma Bíblia é permitido. Ou reunir num templo é permitido. Então, isso faz parte. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. Jesus Cristo sofreu e como sofreu. Estevão sofreu, como sofreu. E todos os demais, os nossos irmãos na fé, sofreram. E hoje nós sofremos. A nossa questão é qual é a nossa atitude diante do sofrimento. Que ele virá, ele virá. Mas, se nós ficarmos resmungando o tempo todo e congelados, nós não faremos a obra do Senhor. E pior, estaremos aí envergonhando o nome do Senhor. Pois bem, nós vimos isso, vimos também que muitas das vezes, essa é uma indagação, né? A igreja, neste século e já há algum tempo, muitas vezes prefere o conforto, o comodismo, ou seja, se acomoda à realidade do mundo para não correr risco de sofrer. Esse é o papel da igreja de Jesus? Não. Jesus sabia que Paulo ia sofrer? Sabia. Paulo sabia que ia sofrer? Sabia. E Jesus foi lá, encorajou Paulo. Claro, Paulo tinha que tomar cuidado? Tinha, né? Porque, né? Tudo tem seu tempo certo. Mas nada disso, o medo do sofrimento, jamais pode nos aprisionar, nos prender. Paulo, nos momentos de prisão, ele continuava cumprindo a vontade de Deus. Falava o tempo todo da sua fé para os carcereiros, para os prisioneiros, para os seus acusadores. E mais adiante, ele também, quando ficar na prisão mais definitiva, né? A gente fala aqui num período da prisão que foi de 5 anos, mas ele começa a escrever as cartas para as igrejas, que são as cartas verdadeiros e preciosos ensinamentos para o nosso dia aqui hoje, em 2020. Ok? Então, vimos também que nesse livro, que a pátria onde nasceu, né, o povo eleito para ser primeiro receptor da salvação, é o povo que vai rejeitar ao Senhor Jesus, conforme também estava profetizado, né? Então, não bastou rejeitar, como também fanaticamente passaram a perseguir os cristãos. Isso não acontece nos dias de hoje? Como acontece? Okay? Então, quando se fecha a porta do templo, quando se dá as costas para Jesus, quando se fecha as portas do seu coração, da sua casa, do meu, dos nossos corações, das nossas casas, nós estamos dizendo não para Jesus e dizendo sim para tudo mais. Esse é o ponto. Então, Paulo prisioneiro, a gente vê conforme a citação do autor Erdmann, que é um teólogo, um pastor, que agora o que resta de Atos prende-se exclusivamente ao que Paulo experimentou como detento, ou seja, prisioneiro, presidiário, à disposição das autoridades romanas. Calcula-se de 5 anos do período que vai desde a sua captura em Jerusalém até a captura em Roma. Então, pode ter até passado pela cabeça de Paulo em algum momento, como homem que nós somos, humanos, né? Que ele iria para Roma com as suas próprias pernas sozinho. Conforme até então ele ouvia a direção de Deus, planejava as viagens, a igreja abençoava, né? Provisionava os recursos e ele ia. A gente viu isso na primeira viagem, missionário na segunda. Mas notem que agora, no caminho para Roma, tinha muita coisa para acontecer.
Roma era o centro do poder humano da época. E viria a ser depois o centro do poder religioso também. Então, antes de chegar em Roma, Paulo tinha que passar por tudo isso, para que o mundo também fosse impactado e fosse amadurecendo até a sua chegada. E a chegada do Evangelho, das boas novas de salvação em Jesus até Roma, que era a sede, por assim dizer, a capital mundial, né, daquele tempo, que seria da religião, e até hoje é. Bom, esses textos que ali estão marcados, nós lemos na última vez, e eles mostram Paulo se identificando nas cartas, né? Vou até voltar aqui, porque pode ser que alguém queira anotar e não anotou. Colossenses 4,18, 2 Timóteo 1,16, 2, verso 8 a 9, Efésios 3, verso 1, 4, verso 1. Se der tempo no final a gente passa de novo, mas a gente já viu esses textos. São as cartas de Paulo, que eu comentei agora há pouco, ele escrevendo aos seus irmãos nas igrejas, e sempre se identificando ali como prisioneiro, né, como homem em cadeia. Ele não tinha vergonha. Talvez alguns líderes tivessem vergonha de dizer aí na humanidade que estavam presos. Imagina o orgulho, né? Mas o servo de Jesus não tem esse pudor. Ele estava preso para glorificar o nome de Jesus. Notemos a diferença, né? Hoje em dia alguém é preso, faz de tudo, até deturpar a lei, né? Comprar autoridade, porque não quer ficar preso. Mas quando somos prisioneiros não do pecado, mas do Senhor, vale a pena sermos prisioneiros. Amém? Então, agora a gente vai vendo, do ponto que a gente parou na última semana, a defesa propriamente dita, né, de Paulo perante os judeus. A gente viu que ele vai falar da sua origem, a sua educação, né, e vai falar também do seu testemunho no caminho para Damasco, onde houve a transformação divina. Eu botei o texto que está ali. Vamos só ver se a internet vai conectar. Pronto. Atos, capítulo 21. Dá para vocês lerem aí, né, à distância, mas vocês também devem ter as Bíblias de vocês. A gente vai pegar aqui o finzinho no verso 37. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: é-me permitido fazer, ou melhor, dizer 2 palavras? Este respondeu: sabes, ó grego. Já estavam confundindo Paulo com grego primeiro, né? Depois ele será confundido com egípcio. Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas? Paulo replicou: eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo. O tribuno lhe o permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo. Aí a gente entra no 22. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois nos dias de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas, e foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi
com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhe serás diante de todos os homens testemunha das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase, e vi Jesus que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que o encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam? Mas ele me respondeu: Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Então ele foi fazendo a sua defesa, contando tudo o que tinha acontecido com ele, né? E que as autoridades de Jerusalém conheciam os fatos. Não havia mentira em Saulo, em Paulo. Quando nós fazemos a coisa certa da maneira certa, não há o que se questionar. Pode se acusar até com falsas acusações, porque Satanás persegue e acusa. Esse é o trabalho dele. Ele não é justo, ele não é honesto. Satanás é identificado na Bíblia como o pai do quê? Da mentira. Então ele vai mentir. Bom, Paulo falou da sua origem, sua educação, lembrou também aí ao longo do texto, a gente não consegue ler tudo aqui agora, leia você na sua casa, por gentileza, da sua dupla cidadania. E notem que quando ele estava sendo levado para a fortaleza, onde ele seria acorrentado, além de açoitado naturalmente, né? Que ninguém tratava prisioneiro com carinho. Ele, orientado pelo Espírito do Senhor, pediu licença para falar ao povo. E ele vai invocar a sua dupla nacionalidade. A gente já viu aqui que seus pais, né? A mãe era judia, né? E o seu pai tinha recebido alguma consideração nobre, dos nobres de Roma, por algum trabalho, serviço prestado a Roma. Isso era comum naquele tempo, e foi durante muito tempo, até a Idade Média, a gente vê aí. E hoje em dia ainda, tem autoridades e celebridades, por exemplo, que recebem títulos da coroa, né? Britânica, por exemplo, né? Então, com a honraria de ter dupla nacionalidade, vejam os irmãos e as irmãs que Deus controla a história em todos os tempos. Paulo tinha um coração que amava a lei, mas por tradição, por ensinamentos, ele fazia uma seleção da lei, né? Da palavra de Deus ali do Antigo Testamento. Porque, por exemplo, ele não via as profecias que falavam que a partir de Abraão, todas as nações seriam salvas. Eles entendiam, como a maioria dos judeus, isso aconteceu com outros discípulos. Inicialmente, não conseguiu alcançar o que Jesus estava falando. Eles achavam que devia ser primeiro, e verdadeiramente primeiro a salvação vem para eles, né?
isso foi cumprido, mas eles achavam e muitas vezes defendiam que os cristãos, os gentios, tinham que cumprir todos os ritos que os judeus haviam aprendido por tradição. Um deles, o exemplo é a circuncisão. Vocês lembram que Paulo teve vários embates por conta disso, né? Mas Deus já vinha, Senhor do tempo que é, preparando Paulo desde os seus pais, para que lá adiante ele fosse esse expoente, esse apóstolo para os gentios. Se não, porque ele seria filho de judia com alguém que tinha um título romano. E olha que nesse momento aqui, ele teve o direito, invocando o direito romano, de falar, porque também ele era cidadão romano. Deus tem um controle, inclusive, das leis do homem. E usa conforme o seu desejo. Por isso que a palavra diz e ensina que nada na terra acontece sem a permissão de Deus. Amém? Então, aconteceu com Paulo, acontece com a gente. Ok? Então, contou o seu testemunho e mostrou a sua circunstância de perseguidor, passando agora a perseguido. Ele teve dificuldade, inclusive, por isso também, porque ele era super temido, né? Eu acho assim, você deve lembrar da sua infância, do seu tempo da escola, né? Não faz tanto tempo assim pra gente. Que sempre na escola, ou na rua onde você morou, ou no prédio, né, ou na vila, tinha sempre os valentões, não era assim? Então, o valentão, quando ele chegava na escola, ou na vizinhança, ou na comunidade, nos dias atuais, ele é temido. Basta alguém dizer, ó, dando um exemplo aqui, o Mateus, o jovem ali atrás, é o nosso valentão, né? Mateus está na área, cuidado, atenção, né? Se fosse na escola e o Mateus virasse para mim e falasse, te pego lá fora, mas por que te pego lá fora? Então, existia um medo, né? Essa pecha, essa reputação exagerando, aqui eu dei um exemplo muito simples, era a fama que Paulo tinha. Paulo tinha autorização para prender criança, mulher, homem, acorrentar, arrastar, prender, se preciso fosse até matar. Como é o poder da transformação do Evangelho do nosso Deus, né? O poder transformador do nosso Deus nas vidas de todos aqueles que creem. Porque há essa condição, ter fé. Se não há fé, não há mudança. Se não há fé, não há obediência. Se não há obediência, não há mudança. Aquele homem que tinha esse nome do cara mais temido do bairro, da cidade, dos arredores, agora, inicialmente, como aconteceria com qualquer um de nós nos dias de hoje, as pessoas temiam o fato de Paulo ter se convertido. Será que não é estratégia maligna? Será que ele não está se infiltrando? Mas quem vem convencer os corações humanos de que Paulo fazia o que Jesus queria? O próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Não há barreira quando a gente obedece, ouve e fala a palavra de Deus. Então, de perseguidor, principal, ele passou agora a condição de perseguido. E falsamente acusado de, mesmo sendo ali judeu, está cometendo pecado, levando gentios para o templo, para a área proibida aos gentios no templo. Então, a gente vai vendo aí, amados, que a predição de Jesus Cristo se concretiza. A nação declaradamente não recebeu o testemunho de Paulo. Não apenas fecharam as portas do templo, como encarceraram Paulo e planejavam a sua morte. Teve um tumulto na cidade. Foi um caos, né? E o comandante romano ordenou que levassem Paulo para a fortaleza. É nesse momento que ele está indo para a fortaleza que ele faz a defesa, a declaração
da sua fé, de quem ele era, e o seu testemunho da transformação que Jesus Cristo fez em sua vida e do envio que Jesus Cristo, que cumpria as profecias sobre a vinda do Messias, dava para ele levar adiante. Então, ele, sabiamente e dirigido pelo Senhor, invocou os seus direitos de cidadão romano para se proteger e proteger o seu ministério. Ali ainda não era o momento da sua morte. Paulo tinha um ministério a ser cumprido. Por isso o Senhor Jesus dizia, olha, você vai passar por sufoco, você vai ser preso, mas não tema, eu estou contigo. E é essa a palavra que ele dá para a gente no dia de hoje, né? Todo mundo é ser humano aqui. Quem disser que em nenhum momento ficou com medo do vírus, eu receio que não está falando, né, a verdade, porque somos seres humanos, o pânico vem. O problema não é sentir o medo, mas o problema é permanecer no medo. Porque o Senhor nos diz, não tema. Se a gente confia e obedece, Ele já está nos garantindo a proteção. Amém? Isso vale para você e para mim no dia de hoje. Então, Paulo invocou seus privilégios legais, porque era ilegal tratar um cidadão romano daquela forma. Romano não podia de forma alguma. Tanto é que o comandante romano, quando soube que ele era romano, falou para tratarem com todo respeito e darem o uso da palavra. Depois leva adiante para o superior, para Paulo falar com o superior. Porque o direito romano, que é base para o nosso direito nos dias ainda de hoje, né, boa parte do nosso direito vem de lá, dá o direito das pessoas se defenderem. Ao passo que a gente viu, né, que até então não acontecia assim. Encarceravam falsamente, mentia-se, se decretava uma sentença e se executava, como aconteceu com Estevão. Estevão foi levado para fora da cidade, porque a lei lá dos judeus não permitia assassinato dentro do território, né? Porque ia manchar a terra com sangue humano. Então ia trazer maldição. Percebam vocês como eles conheciam a lei, mas eles selecionavam aquilo na lei de Deus que era conveniente para eles. Será que eu e você às vezes não incorremos nesse tipo de erro? Atentemos. Então, Paulo defendeu também na lei o seu direito de ter a palavra. Por isso que a gente fala, amados, que o crente não é tolo. O crente primeiro tem que conhecer a palavra de Deus. Primeiro, o mais importante é a palavra de Deus. E estar em comunhão com o seu Deus e com os seus irmãos, porque os seus irmãos formam o corpo de Cristo, a igreja. Não há como eu estar de mal com Mateus e achar que eu vou estar de bem com Deus e com a igreja. Mas também devemos conhecer a lei humana. Mas não devemos ter esperança que a lei humana vai defender o servo de Deus. Não nos iludamos. Defendeu Jesus? Não. Defendeu Paulo? Não. Só até o ponto onde o Senhor queria que a situação assim acontecesse. A gente confia primeiro na lei de Deus. Mas a gente precisa entender, até para poder se defender e defender o ministério, conhecer as leis da sociedade. Porque também, né, boa parte da lei da sociedade, apesar da corrupção do homem, porque o homem pecou e afastado foi da glória de Deus, nós sabemos, conforme Paulo também alerta, né, lá em Romanos, né, uma essência da lei humana, se você prestar atenção, vem da própria Bíblia. Porque quem cria as coisas é Deus, o homem só copia. Não é assim? Então, em algum momento, seja qual for a área da sua vida que você vai estudar para trabalhar, por exemplo, ou até por curiosidade, você vai perceber que sempre tem algum ponto em comum com a palavra de Deus. Embora ateus, né, muitas vezes digam que não existe Deus, mas eles conhecem a Bíblia, eles conhecem o conhecimento que está nela, ainda que eles achem que é conhecimento humano, eles conhecem, e muitas vezes
citam verdades como verdades universais que vêm da Bíblia, mas sem dizer que é da Bíblia. Então, é preciso conhecer e respeitar também a lei da sociedade. É claro que aquilo que contrariar princípios e valores bíblicos, aí é outra história, né? Por exemplo, como aconteceu lá com Sadraque, Mesaque, né? Abidnego, né? Prostre-se diante do ídolo do rei. Era a lei. Que não cumprisse, morte. Eles cumpriram? Não. Porque aquilo ali afrontava os princípios bíblicos. Afrontava o Deus, o nosso Deus. Então, só para exemplificar. Isso também aconteceu com Samuel. Samuel orava lá no seu terraço, não era assim? 3 vezes. O rei declarou que era proibido orar, né? O judeu orar o seu povo. Samuel respeitou essa lei? Não. Então, cuidado, né? Bom, então se a gente, conforme algumas pessoas, eu já até comentei aqui, pode dizer que Paulo, em tese ali, não errou, né? Mas Paulo se precipitou em voltar para Jerusalém no momento que ainda não era o momento preparado, né? A gente vê que Deus controla todas as coisas. E que ninguém botou a mão além daquilo que Deus permitia sobre a vida de Paulo. Então, cuidado também para a gente não cair nesse julgamento que às vezes a gente cai, né? Pô, Paulo vacilou, Paulo errou. Não, não é isso, não é disso que se trata, tá? Então, o prisioneiro Paulo precisava passar por aquelas provações, apregoando o evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus, também entre os judeus, para que essa profecia aqui de fechar as portas do templo e do povo publicamente declarar a rejeição ao nome de Jesus, isso estava profetizado e aconteceria. E assim foi. Ok? Algum comentário, alguma dúvida até aqui, gente? Aqui não é aula, né? A gente está junto, interagindo e compartilhando o estudo da palavra do nosso Deus. Pois bem, então vamos avançando. Na defesa, lá no tribunal, já diante do Sinédrio, teve um incidente com o sumo sacerdote e também aqui é descrito no texto a composição do tribunal. A gente vai abrir o texto lá, 23. Vou botar no verso 11, a gente já leu a parte do 22 e o início do 23, ok? Mas notemos aqui, ó. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. O que é que ele disse? O que está escrito aí no seu texto? Coragem. E disse exclamando. Então Jesus gritou. Né? Coragem. Deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que o des em Roma. Então estava no planejamento do Senhor que o evangelho saísse de Jerusalém, lá primeiro com Filipe, a gente já estudou, né? A execução de Estevão também catapultou, né? Por conta da perseguição em Jerusalém, a saída do evangelho, conforme o Senhor também havia designado para os gentios. A gente viu lá Antioquia passava a ser agora a base do evangelismo mundial, e de lá Paulo, depois de sua conversão, era enviado por Jesus para ir para a Europa, para a Ásia, para todos os lugares. E assim foi, e o texto bíblico sempre dizia, ao final de cada capítulo, que
eram acrescentados novos crentes à igreja de Jesus. E o texto sempre dizia também que aumentava a perseguição. A perseguição não estava só em Jerusalém, estava fora de Jerusalém também. Entre os próprios gentios, a gente viu aqui, né, quando ele esteve ali entre os gregos, que houve perseguição. Em certa ocasião, ele teve que fugir até pendurado num cesto, jogado para fora do muro da cidade, porque senão ele seria assassinado. Ele foi lá falar do evangelho e os comerciantes da cidade, a gente viu aqui, entenderam que seus negócios foram prejudicados, porque uma adivinha, uma feiticeira, né, que adivinhava as coisas na cidade e que ganhava dinheiro por isso, não era mais feiticeira, não era mais adivinha, porque Paulo havia colocado a mão sobre a sua vida e o evangelho de Jesus havia a libertado. Então, quando há a palavra de Deus, da mesma forma que a palavra é declarada e há transformação, há cura, há salvação, também há rejeição. Às vezes a gente fica querendo medir, não cabe a nós, né? Temos 500 pessoas no auditório para falar sobre a palavra de Deus. Tem que falar, e tem que falar a verdade. Se dos 500 serão transformados, isso ao Senhor pertence. Se não serão, se preferirão rejeitar, isso é dele. Não é de quem leva a palavra. Então, precisamos perseverar. Paulo perseverou até na prisão. Ele não perdia uma oportunidade. Mas ele era rejeitado. E por que a gente acha que a gente não vai ser? Às vezes a gente está lá há 30 anos falando para um filho, para uma filha, para um esposo. Não é só falar, né? Dando testemunho. E você não vê a mudança, mas o Senhor sabe o propósito, a hora certa. Ok? Não desista. Não desistamos. Assim como não desistamos de orar pelo nosso país, pelos nossos irmãos brasileiros, pelo Rio de Janeiro, os nossos irmãos aqui carioca. Às vezes parece que não tem solução, não é assim? E a gente olha na nossa força, né, na nossa limitação humana, até fica incrédulo. Mas olha, nada do que a gente pensa e sente hoje se compara ao que Paulo estava passando ali. Imaginem vocês, ele não tinha dimensão de quando sairia. Ele tinha falado para os seus irmãos conterrâneos e a maior parte deles rejeitou. Imagina, né? Ele poderia ser acometido de uma tristeza e até desanimar no ministério. Por isso que Jesus diz para ele, olha, coragem, deste testemunho em Jerusalém, assim importa também que o des em Roma. Era missão fácil ir para Roma? Em Jerusalém ele já tinha sido preso, já queriam matá-lo. Imaginem vocês, irmãos, juntos agora, Paulo sendo levado para Roma. Ele ia ser apresentado, né, como alguém que estava trazendo um tumulto para a região. Tinha outras pessoas que traziam tumulto político. Paulo não trazia tumulto político. A gente viu ali até que ele tinha sido confundido com um egípcio, né, que tinha arrastado multidões. Não, Paulo causava divisão no mundo, como Jesus causou, falando das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então não está em você nem em mim salvar ninguém. Quando a gente entende isso, a gente tira um peso das nossas costas. Está em nós o dever de sendo transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, e levar essa mensagem adiante. Esse é o nosso dever. E viver como alguém que diz que crê nesse Cristo. Porque se eu falo, mas se na prática eu vivo de maneira diferente, aí eu estou envergonhando, né, o nome do Senhor. Cabe a mim orar, testemunhar, ter compaixão, sem olhar a quem orar pela salvação em nossa nação e em todos os povos na face da terra. Ok? Não desistir nunca. Então, quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Vejam vocês,
A palavra de Deus nos ensina, em vários momentos, que para certos combates a gente tem que orar e jejuar, não é assim? Jesus nos ensinou? Contra certas potestades, né? Tem que jejuar também. A batalha espiritual, que também se manifesta no mundo natural, ela tem esse ensinamento. Tanto é fato que os judeus estavam aqui 40 homens que se coligaram, não sei como é que está o texto na sua Bíblia aí, mas na NAA, na Nova Almeida Atualizada, fala em fizeram uma conspiração. Quando eu vejo nessa tradução aqui da Jerusalém, fica talvez mais claro, eles se coligaram, eles decidiram se unir. Olha um princípio que é bíblico, mas usado errado, né? O Senhor nos ensinou que quando 2 ou mais estiverem reunidos, né, em o nome dele, né, que ali ele estará. Vejam vocês como o homem deturpa as coisas, né? Eles estavam em unidade, essa palavra de Jesus ainda não estava ali, né, naquele tempo, mas eles estavam em unidade e eles estavam em jejum para fazer o mal. Vejam vocês, né? Então, homens maus são capazes de se unir para matar outras pessoas e fazer até jejum e invocar até, da forma deles, aquele que os leva a fazer o mal. E nós que somos crentes, ensinados pela palavra, o próprio Senhor Jesus, né, nos tendo dito que é importante a gente orar, que é importante a gente jejuar, a gente não quer fazer. Por quê? Né? Fica para a nossa reflexão. Então, eram mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Eram homens comuns indo agora às autoridades e aos sacerdotes dizendo que iam matar Paulo. Vejam vocês o tamanho da ousadia. Matar um outro judeu porque ele discordava. Então, a gente vai avançando. Na prisão de Cesareia, a gente vê esse outro texto que fala aqui, que é interessante, que diz o seguinte: é muito interessante observar como o historiador se esmera em relatar tantos cuidados da parte de um governo pagão para proteger a vida e acautelar os interesses da justiça, quando o mesmo não se vê da parte das autoridades corruptas de um povo que se diz pertencer a Deus. Os judeus diziam que pertenciam a Deus. Mas já fazia muito tempo que Jesus Cristo já tinha vindo aqui, já tinha cumprido a profecia, não havia como negar, eles tinham presenciado os milagres, as curas, e agora os mesmos sinais sendo realizados por Cristo, que não estava mais homem aqui na terra, já havia ressuscitado, já havia ascendido. 500 testemunhas, conforme os textos da época afirmam aqui a Bíblia, mas também textos históricos de Roma, por exemplo, que trazem o conteúdo de que Jesus foi visto depois de morto, andando, né? Não bastasse isso, os judeus decidiram que não queriam essa verdade. E, para tanto, eles se corrompiam, as lideranças. Então, cuidado, precisamos seguir a Cristo Jesus. Ele é a referência. Ele é a cabeça da igreja. Se há igreja ou religião que quer ensinar outra que não seja essa a verdade, não é e não provém de Deus. A gente precisa ter esse cuidado. Porque muitos ali, liderados pelas suas paixões, usavam o nome de Deus e faziam aquelas atrocidades. Mas Deus levantou uma outra sociedade ali, a romana, que ainda não estava corrupta nesse ponto aqui. Eles eram alvo do evangelho. O evangelho ainda seria ensinado para eles. Então, eles eram pecadores? Eram, como nós somos. Todos são pecadores, porque fomos destituídos, né, da glória de Deus, pelo pecado herdado desde Adão e Eva. Por isso, nós precisamos de Jesus para nos justificar dos nossos pecados. Sem Jesus, não há salvação para nossas vidas.
Mas os romanos ainda não conheciam essa verdade. Então, eles deram o benefício da lei para Paulo se defender. Então, é importante a gente fazer essa observação e olhar esse detalhe. Paulo menciona frequentemente nas suas cartas que carregava as algemas. Já comentamos aqui, já lemos os textos, né? A gente pode em casa ler com calma depois isso, mas está descrito nas cartas que ele era prisioneiro. E ele sempre diz que era prisioneiro por amor de quem? Do pai dele, da mãe dele? Dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus conterrâneos? Não, por amor de Cristo, né? De Jesus Cristo e do Evangelho. Ele corrobora esse ensinamento, esse testemunho lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Vou ler aqui 37 para poder contextualizar, tá? 37 e 38. Tá dando para todo mundo ler aí, né? Botei a fonte grande ali. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio. Cerrados ao meio. Já prestaram atenção nisso? A gente vê aqueles truques mágicos, né? Já fica nervoso de ver mágico dividindo ali na ilusão, mas eles eram literalmente cerrados ao meio. Mortos a fio de espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Está falando naturalmente dos profetas, também dos apóstolos e outros discípulos que sofreram por amor de Cristo, assim como Paulo declarou. E ele no verso 38 diz: homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, verso 39, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Concluo lendo o versículo 40, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Aqueles homens faziam a vontade de Deus e eles não viram as consequências de fazer a vontade de Deus na vida dos outros, das outras gerações, porque eles não viveram para isso. Mas eles eram cheios nas vidas deles dessa felicidade. Amém? Então, o apóstolo viveu boa parte da sua vida como um detento, que não se envergonhava do testemunho de Jesus, aquele testemunho que Jesus em Marcos, capítulo 8, verso 38, afirma: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Então, se há sofrimento na sua, na minha, nas nossas vidas, e esse sofrimento é pelo nome de Jesus, não fiquemos reclamando, mas isso é para glorificar o nome do nosso Deus. Por mais que doa, por mais que seja difícil, eu quero lembrar vocês o seguinte, um fato concreto e histórico, a gente acabou de ler aqui. Quanto tempo Paulo ficou preso, aproximadamente? 5 anos. Quanto tempo Paulo, entre a sua conversão ali, né, na estrada de Damasco, seu início do ministério e a prisão até a sua morte, quanto tempo Paulo teve para fazer a vontade do Senhor e cumprir o seu chamado aqui nesta terra? Talvez 7, 8 anos, no máximo, né? Se a gente olhar o texto, a gente faz as contas, dá mais ou menos isso. Ele teve a conversão, ele imediatamente começou a proclamar a palavra de Deus. Então ali fala-se em 1 ano, 2 anos que ele ficou estudando a palavra de Deus, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, e depois ele partiu para o ministério. Então, não mais do que 9, 10 anos em Cristo Jesus, vivendo aqui nessa terra. Disso aí, seguramente, pelo menos 50% da sua vida, ele ficou na cadeia. E nem isso o deteve para fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos levantar, vamos agora orar.
Que fique esse recado, né, a partir dessa lição de número 15, que fala da prisão e da defesa de Paulo, de que mesmo que a gente esteja preso, se a gente estiver preso em Jesus, para a sua honra e para a sua glória, Ele vai providenciar, inclusive, a nossa defesa. Amém? Vamos orar. Querido Pai amado, obrigado por mais um dia na Tua casa, obrigado pela Tua palavra esclarecedora. Obrigado, Senhor, porque temos sido lembrados e exortados de quão diferentemente precisamos caminhar, mesmo nos dias atuais, onde a gente acha que as coisas são mais difíceis, porque simplesmente nós vivemos nesse tempo. Certamente nossos irmãos no passado também achavam seus dias mais difíceis, mas os dias para quem é servo do Deus Altíssimo sempre serão difíceis aqui nesta terra, porque o simples fato de crermos no Senhor e confessarmos o seu nome, não apenas falarmos, mas vivermos e testemunharmos ao próximo sobre o que o Senhor fez nas nossas vidas, sabemos que isso atrai a fúria do inimigo das nossas almas, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, mas sabemos que o Senhor Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então que, assim como o seu servo Paulo, ao ouvir Jesus falando, que ele fique e tenha coragem de continuar a sua jornada, que nós igualmente tenhamos coragem de perseverar na fé e perseverar nessa comunhão contigo, levando as boas novas de salvação onde estivermos, em que fizermos e em tudo que estivermos envolvidos, Pai. Não nos deixe envergonhar o nome de Jesus ou banalizar o sacrifício que Ele fez para que nós hoje, que não somos do povo eleito, tivéssemos o conhecimento da salvação por meio dele e nele, Cristo Jesus. Obrigado pelas vidas de Paulo e de tantos outros mártires que sofreram, mas não desistiram de levar adiante o chamado para o qual foram enviados. Assim nós somos enviados, que o Senhor nos enche os corações de ânimo, de coragem e de vida e vida em abundância, para caminharmos sem temermos mal algum. E se formos atingidos, que o seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, e porque temos vivido honrando e glorificando o nome do Senhor. Sabemos que teremos aflições, como o Senhor Jesus nos ensinou, mas Ele também nos ensinou que tivéssemos coragem, que perseverássemos, porque nele, por meio dele, nós expandiremos o seu reino na face da terra. E nele está a nossa alegria, não em circunstâncias humanas. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, para as nossas mentes agora e corações cativos à Tua palavra, para que continuemos aqui cultuando ao Senhor e sendo admoestados, transformados pelo poder da Tua palavra. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, você que está na sua casa, até o próximo domingo, para darmos continuidade no estudo. Mas agora continue conosco para o culto ao Senhor. Um beijo, um abraço.